Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. Primeiro me desculpando porque a semana passada não teve vídeo. Realmente não teve vídeo porque eu não estava absolutamente com condições de fazer o vídeo. Eu tive um derrame nos dois olhos e meus olhos ficaram como se fosse um vampiro, ou sei lá o que, vermelho. E eu não tinha condições de ficar aqui olhando para vocês e fazer o vídeo, que eu estava muito mal. Então, me desculpe, quinta-feira não teve condições de ir o vídeo, mas foi um caso excepcional. Tenho alguns recados para dar para você. Primeiro recado, hoje é quinta-feira. Na segunda-feira passada, eu me aposentei. Ficou bem claro? Eu não tenho mais nada a ver com a Academia Brasileira de Numerologia Cabalística. Ela hoje é comandada pela Ângel Rosa e por outra pessoa que está me substituindo. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu não estava concatenando as duas coisas, o trabalho e a saúde. Alguma coisa estava ficando para trás, quando não as duas coisas ficando para trás. A minha saúde se deteriorando, que isso não é brincadeira. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a semana passada no médico e ele foi textual, ou o senhor para de trabalhar ou vai morrer. Porque o seu caso é grave. Tá bom. Então eu parei na segunda-feira. Então, claro, vou continuar fazendo os vídeos. Claro, vou continuar fazendo a gravação dos cursos, mas isso é esporadicamente, não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo como eu fazia. Não, chega. Estou aqui com vocês hoje é quarta-feira, são 11 horas e 10 minutos de quarta-feira. Acabei de vir fazer uma sessão de ozonioterapia e estou aqui com vocês e vou gravar o vídeo desta semana, que é complexo, tá certo? Então, que fique bem claro que não adianta mandar e-mail para mim, não adianta mandar WhatsApp para mim perguntando nada da escola, porque eu não vou responder mais nada, porque eu estou aposentado, ok? Se vocês quiserem dar sugestões para fazer vídeos, vocês já sabem que existe um link, contato@academiabnc.com.br. Está passando agora na tela. Perfeito? Então, qualquer sugestão é para ali, porque tem uma ordem sequencial. Avisar vocês, antes de começar o vídeo de hoje, que no dia 15, entra a lua nova no mês de maio. Então, se você vem fazendo regularmente o ritual da lua nova, não perca. O ritual tem tempo bastante, hein? Tem bastante tempo. Então, manda um e-mail para cá ou entre no site www.academiabnc.com.br/rituais. Está lá, ritual da lua nova. Tudo o que você precisa está ali dentro, inclusive os valores. Caso tenha alguma dúvida, você manda um e-mail para vendas@academiabnc.com.br. É bastante simples, certo? Muito bem. Eu quero, antes de dar início ao assunto de hoje, explicar uma série de circunstâncias que me levaram a fazer estes vídeos. Há algum tempo atrás, eu já tinha gravado todos estes vídeos aqui.
Já tínhamos gravado, só faltava fazer a edição deles. Não era isso, Clodoaldo? Exatamente. Só faltava a edição. Tudo gravadinho. É complicado. Muito complicado. Fizemos os cálculos para cima, fizemos para baixo, ia ficar muito caro fazer em DVD, ou fazer em pendrive, ou fazer em alguma coisa e vender isso para vocês. A sugestão de fazer os vídeos da Bíblia, Bíblia revelada, o Velho e o Novo Testamento. Olha, gente, não é brincadeira o que vocês vão ver e ouvir, principalmente ouvir hoje. Vai haver uma série de vídeos, não vai ser possível só um. Vão ser uma série de vídeos, alguns falando do Velho Testamento e depois do Novo Testamento. Dá mais ou menos 2 horas do Velho Testamento e 2 horas do Novo Testamento. Então eu vou tentar fazer isso em 4 vídeos. O de hoje, mais o da semana que vem, ver se a gente consegue terminar o Velho Testamento. Depois mais 2 semanas falando sobre o Novo Testamento. Eu não vou inventar absolutamente nada. Tudo que vocês vão ver e ouvir está na Bíblia. Eu aconselho vocês a que pegue a sua Bíblia agora. Pegue a sua Bíblia, coloque em cima da mesa, pegue um marcador de textos para que vocês sublime aquele texto, aquele versículo, para depois vocês analisarem um pouco melhor. Porque o grande problema que eu sempre tive a vida toda é que quando eu fazia uma palestra e levava a minha Bíblia e eu explicava certas coisas, as pessoas entendiam, porque elas também estavam lendo na Bíblia delas. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma palestra aqui no Templo da Prosperidade, são 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e eu disse, só entra quem tiver Bíblia. E tinha mais ou menos umas 80 pessoas, todo mundo com a Bíblia na mão. E essas 80 pessoas saíram com uma ideia completamente diferente daquilo que elas tinham antes de entrar naquele recinto. Que elas nunca tinham lido aquilo da maneira como ela é explicada. Porque não adianta vocês ler aquilo pura e simplesmente, aquilo não é para se ler pura e simplesmente. Antes de você perguntar, eu sei que vocês vão perguntar, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Inclusive por extraterrestres. Que vocês vão ver detalhes lá, que eu vou mostrar para vocês que aquilo foi escrito por extraterrestres. Pelo, entre aspas, Deus da Bíblia, é claro, que era ou é o Deus de Israel. Só isso, mais nada. Não é o Deus do Brasil, não é o Deus da Argentina, nem do Canadá, nem da África do Sul, é o Deus de Israel. Aquele cara que está na Bíblia é o Deus de Israel. Só, mais nada. Então é isso que nós temos que nos ater. Quem era aquele cara que vocês tanto amam? Quem era? O que é que ele fazia? O que está escrito na Bíblia é verdade? Daqui a pouco vocês vão descobrir se é verdade ou se é mentira. Voltamos de novo a João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei até onde você vai aguentar ver esse vídeo. Não sei. Eu acredito que 90% não vão conseguir ver até o fim. Porque já tem uma mente pré-concebida. Essa aqui é a grande verdade. Já tem uma mente pré-concebida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ver se eu tenho aqui. Vocês vão me permitir. Isso aqui é tudo ao vivo. Vocês vão me permitir.
é aqui. As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Assinado Bob Marley. Eu vou repetir. As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Bob Marley. Baseado nesta frase de Bob Marley, já há alguns anos, já há algum tempo eu tento fazer exatamente isso. Não descansar. Enquanto não meter na cabeça de vocês que o mal, a desgraça, a calamidade deste planeta é a religião. Atrás dela vem toda uma série de maldições, de desgraças. Atrás dela vem toda a calamidade do planeta Terra. E aí junta-se meia dúzia de vagabundos, meia dúzia de canalhas, ladrões, aproveitadores, que sabem como manipular a mente humana dos pobres, principalmente daqueles menos favorecidos, para enganá-los, roubá-los. É o que está acontecendo no Brasil hoje, o que aconteceu e continua acontecendo na Venezuela, que nós estamos caminhando para uma Venezuela. Então, religião. Então, a partir de agora, pegue a sua Bíblia, coloque na sua frente e ouça o que eu tenho a dizer. Depois, você me julga. Eu não vou inventar nada. Não vai sair nada da minha cabeça a não ser os comentários, que são meus comentários. Perfeito? Definição de estupidez. Conhecer a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, mas ainda acreditar na mentira. Bem-vindo ou bem-vinda ao estudo deste que é o livro mais vendido de todos os tempos e também o mais incompreendido. Durante estes vídeos, alguns livros e filmes lhe serão sugeridos. Leia-os e veja-os, pois assim poderá compreender melhor o que vai ver e ouvir a seguir. Mas, por favor, não acredite em nada. Procure saber a verdade nesses e em outros livros, inclusive na própria Bíblia, e só então tire suas próprias conclusões. É muito provável que você não consiga chegar ao final desta série de vídeos, mas se isso acontecer, não me culpe, não culpe ninguém pela sua ignorância. Caso você deseje, poderá ter todo este trabalho, Velho e Novo Testamento, em formato de apostila. Basta ligar para 0 operadora 11 5584 7378, está passando agora na sua tela, ou mandar um e-mail para vendas@academiabnc.com.br. O valor da apostila é de R$ 179. No meu entender, a frase mais perfeita já escrita ou concebida é que encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estes vídeos não têm essa pretensão, mas de uma coisa tenha certeza. Depois de vê-los e ouvi-los, você não será mais o mesmo. Isso eu garanto. Antes de entrarmos propriamente dito no estudo da Bíblia, eu vou falar de um livro espírita, de nome Energia Nossa Vida, organizado por Genésia Loureiro Rocha, da editora Navegar,
onde, entre outras psicografias, lemos duas que falam sobre Deus, sendo a primeira atribuída a Ezequiel e a segunda a Ismael. Ouça com a máxima atenção e veja o que esses seres dizem sobre Deus. Deus, parte 1, atribuído a Ezequiel. Diz assim: Deus é um ser todo espiritual, o Criador, o soberano, Senhor do universo. Deus é o nosso Pai. Deus é a voz que comanda cada atitude, cada gesto, cada ação, cada palavra, cada pensamento, todo e qualquer acontecimento nesta imensa vastidão do universo. Deus é um todo. Deus é a luz que está em toda parte, da profundeza da terra até bem ao nosso lado. Depende somente do nosso ser, do nosso estado de espírito, para podermos chegar a Ele. Precisamos conseguir abrir o nosso todo, conseguir que a luz que está dentro de nós saia da maneira mais densa e atinja essa força suprema que é Deus. Nossa comunicação será estabelecida e nossos pedidos chegarão a Ele. Sendo Pai justo, Ele nos atenderá, permitindo que recebamos o que for melhor para o nosso aprendizado. Saibam, porém, que não é com flores que nos purificamos. Deus sabe dosar. Deus conhece a nossa capacidade. Se for para o nosso bem, tendo fé, Ele nos atenderá. Esta luz que é Deus ilumina todo o universo. Comentário. Agora é o meu comentário. Deus é a voz que comanda cada atitude, cada gesto, cada ação, cada palavra, cada pensamento, todo e qualquer acontecimento nesta imensa vastidão do universo. Deus é um todo. Se Deus é tudo isso, ou seja, é Ele que comanda tudo, onde está o livre-arbítrio? Se cada atitude, cada gesto, cada ação, cada palavra, cada pensamento e qualquer acontecimento só existe porque Deus assim o quer, como justificar o que estão fazendo os fanáticos islâmicos atualmente na Síria, no Iraque ou em vários países espalhados pelo mundo? Ou seja, explodindo, fuzilando, crucificando e degolando inocentes em frente às câmeras? Poderia também falar dos 60 mil assassinatos que ocorrem anualmente no Brasil, além das 45 mil mortes no trânsito, só para citar algumas anomalias em nossa terra. Tudo isso é a vontade de Deus? Observe também que é muito cômodo dizer, se for para o nosso bem, tendo fé, Ele nos atenderá. Veja, minha amiga ou meu amigo, que é necessário ter fé. E como avaliar a fé de cada um? É impossível. Como eu disse, é muito cômodo para o pastor, padre, bispo, reverendo, ou seja lá quem for, dizer, você não conseguiu porque não teve fé. Mas o mais interessante do relato é que o livro de Ezequiel, depois do de Josué, é o que contém mais sangue derramado pelo Senhor. Deus, parte 2, atribuído a Ismael. Entre outras coisas, lemos: Deus, fonte de energia e luz. Deus, essência do bem e do amor. Deus, a razão da vida em seus menores detalhes. Deus é, assim, a energia das energias. Em outra parte, lemos: Deus, a essência divina, rudemente falando, é a fonte, o poder, o equilíbrio de todas as energias. Deus, o Uno, é tudo. Tudo é um. Deus. Evoluam, cresçam, aumentem os seus conhecimentos sobre si mesmo e, como consequência, daqui a milênios, conseguirão melhor entender Deus.
Vamos ao meu comentário. Deus, essência do bem e do amor. Será? Em Isaías capítulo 45, versículo 7, lemos: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está na sua Bíblia. Observe que esse espírito chamado de Ismael nos alerta para que evoluamos nossos espíritos dentro dos nossos conhecimentos, pois se assim os fizermos, dentro de milênios, conseguiremos entender melhor Deus. E agora, neste momento, será que estamos à mercê do demônio? Deus nos abandonou? O Espírito nos fala que Deus é a fonte, o poder, o equilíbrio de todas as energias. Mas lá na frente ele também nos diz que só podemos desfrutar dessa energia, que é o amor puro, daqui a milênios. Convenhamos, se formos levar ao pé da letra o que o Espírito de Ismael nos diz, é melhor nos suicidarmos e esperarmos por melhores dias daqui a milênios. Mas a título de curiosidade, eu vou ler um artigo sensacional sobre Deus, escrito por um norte-americano chamado George Carlin, já falecido, ator, diretor e pensador, que você pode ouvi-lo na abertura do extraordinário documentário Zeitgeist, que você pode acessar no YouTube. Vamos a ele. O texto chama-se A Maior Lorota de Todos os Tempos. Vamos lá. Em relação a bobagens daquelas memoráveis, daquelas que juntam falsas promessas com tudo mais, você precisa dar o braço a torcer para a religião. Não precisa comparar com outra, não tem competição. A religião é imbatível. A religião é a maior lorota de todos os tempos. Pense um pouco. A religião conseguiu convencer bilhões de pessoas que existe um homem invisível que mora no céu e que consegue ver todas as coisas que todos os homens e mulheres estão fazendo a qualquer momento. E esse homem invisível tem uma lista especial com 10 coisas que você não deve fazer. E se você fizer qualquer uma dessas 10 coisas que constam na lista, ele tem um lugar especial para você ir, cheio de fogo e fumaça, e coisas queimando e tortura. Ele vai te mandar para esse lugar para você viver e sofrer e queimar e engasgar e gritar e chorar para sempre, para todo o sempre, até o fim dos tempos. Mas esse homem te ama. Ele te ama e precisa de dinheiro. Ele sempre precisa de dinheiro. Ele é o Todo-Poderoso, Todo-Perfeito, sabe tudo, conhece tudo, mas por algum motivo não sabe lidar com o próprio dinheiro. Ele precisa de um homem de vestido ou um engravatado para servir de contador. A religião é uma indústria que gera bilhões de dólares, não pagam impostos e sempre precisam de um pouco mais. Agora você me apresenta uma lorota maior que essa. Convenhamos. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Estou sendo sincero. Eu quero que você saiba de uma coisa em relação a acreditar em Deus. Eu tentei. Realmente tentei mesmo. Eu tentei acreditar que existe um Deus que criou cada um de nós, à sua imagem e semelhança, que ama cada um de nós e fica observando tudo 24 horas. Eu realmente tentei acreditar nisso, mas eu preciso ser sincero. Quanto mais você vive, mais você olha em volta e mais você se dá conta. Tem alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada aqui. Guerras, doenças, mortes, destruição, fome, sujeira, pobreza, tortura, crimes, corrupção e até a droga da camada de ozônio. Definitivamente tem alguma coisa errada.
Isso não é um bom trabalho. Se isso é o melhor que um Deus pode fazer, eu não estou impressionado. Resultados como esse não devem pertencer a um currículo de um ser supremo. Esse é o tipo de trabalho que você espera de um estagiário de uma agência de publicidade. O Velho Testamento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O pecado original. Com certeza você não deixará de notar as inúmeras inconveniências, para não empregar outro termo, produzidas por um Deus Criador, onipotente, onisciente, onipresente e misericordioso, que fabrica um homem de barro e uma mulher de uma costela, para guardar um jardim não habitado por mais ninguém, planta uma árvore desconhecida da botânica, proíbe que se coma o fruto, proibição esta que ele sabe ou deveria saber, já que é onisciente, que será infringida, suscita uma cobra para vir enganá-los, cobra que anda verticalmente na pontinha do rabo, para depois ser condenada a rastejar sobre o ventre, dá-lhe o verbo para se exprimir, sem os órgãos necessários a tal fim, que tem medo que o homem soubesse tanto quanto ele, que anda passeando à tarde pelo jardim, tomando ar fresco, que assusta o casal com o ruído dos seus passos pesados, que não sabe onde eles se escondem, logo não é onipresente, por isso chama e o inquire a respeito e lhe fabrica roupas de pele sem dizer de que animal. E isso depois do casal ter costurado folhas de figueira com uma agulha de espinho e fio de cipó, que condena todas as fêmeas do reino animal que não comeram do fruto a sofrerem as dores do parto, que decepcionado de ter o casal se tornado semelhante a ele ou a eles pelo conhecimento do bem e do mal, os expulsa do paraíso e manda 2 policiais montarem guarda à porta do mesmo para que eles não regressassem. Minha amiga, meu amigo, essa história da Gênesis foi uma adaptação feita por Moisés, como todas do seu livro, da lenda do Zendavesta, quando os persas andaram pela Mesopotâmia 2.300 anos dele, cujas doutrinas deixaram raízes por todos os lados. Para saber a lenda persa, leia o livro de Aleterre, A Vida Oculta e Mística de Jesus, As Chaves Secretas do Cristo, da editora Madras. Quem somos e o que estamos fazendo neste planeta? Para começar, vamos falar sobre a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Criação do homem. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vamos interpretar o texto. Observe que alguém disse que Deus disse. Quem? Uma testemunha ocular? Um jornalista? Um ouvinte? A realidade é que alguém disse que Deus disse. E o que disse Deus? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo, conforme a interpretação correta do texto, o homem foi feito à imagem e semelhança de várias pessoas, inclusive Deus. E por que Deus criou o homem?
Vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vamos interpretar esse pequeno texto. Guardar de quem? Lavrar? Não tem sentido. Continuando, lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu estou indo bem lento, que é para que vocês procurem na vossa Bíblia os versículos corretos. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. No versículo 16 nós lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. E no versículo 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos interpretar esse texto. Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acontece que Adão, depois de ter gerado Caim e Abel, depois de ter comido do fruto proibido e ter gerado Sete, ainda viveu mais 800 anos. E todos os dias de Adão foram 930 anos. Logo, a promessa de matar quem comesse o fruto da árvore da vida foi, no mínimo, um blefe. Mais extraordinário do que você acabou de ouvir é o que aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Antes de lermos o que está escrito, devo alertá-lo que este versículo é considerado o mais obscuro, o mais secreto e até mesmo incompreensível para a grande maioria dos teólogos. Vamos a ele. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. Vamos interpretar por partes esse texto. Como eu disse, este é o mais secreto e complexo versículo da Bíblia. E muito poucas pessoas conseguem fazer uma interpretação correta ou mesmo terem alguma ideia do que isto representa. Preste muita atenção ao que vai ouvir a seguinte. O bem e o mal é o sexo. Árvore da vida é o cérebro humano. Fruto da árvore da vida é saber como funciona o cérebro humano. Dedução: Deus presidia uma reunião de deuses e ficou muito admirado de que o homem tivesse se tornado como um deles, sabendo do bem e do mal, ou seja, conhecendo o sexo. Porque nós não fomos criados para fazer sexo. Os nossos criadores, os extraterrestres, que eu ainda vou falar sobre os Anunnaki, sobre os Nephilim, tudo isso, eles nunca imaginaram que nós chegaríamos a esse estágio de nos procriarmos desta maneira. Então, o que é que acontece com Deus? Ele alerta a todos os presentes que cuidem para que o homem, a partir daquele momento, não saiba também como funciona o cérebro, pois se o souber, ele, o homem, é claro, poderá se tornar imortal. E por que Deus não quer que o homem se torne imortal? Aconselho a que assista aos filmes Trilogia de Matrix, na ordem, 1, 2, 3.
E vai compreender que, se soubermos como funciona o nosso cérebro, nós seremos imortais e alguém lá na frente, nossas futuras reencarnações, vai morrer. Como eu disse anteriormente, é complexo e de difícil compreensão, mas é a mais pura verdade. Bem, somente estes fatos já dariam para fazer um curso de no mínimo 6 meses. É necessário muita paciência, estudo, reflexão, mente aberta, perspicácia, capacidade de discernimento e imparcialidade religiosa para se poder fazer uma conclusão dos relatos que você acabou de ouvir. Sugiro a leitura dos seguintes livros e filmes a fim de você melhor aquilatar e compreender estes fatos. Vamos lá, vai passar toda uma relação agora na sua tela dos livros e vídeos que você deve fazer. Primeiro, livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, autora Bárbara Marciniak, editora Grund. A Vida Oculta e Mística de Jesus, autor Aleterre, editora Madras. Os Crimes dos Papas, autor Maurice Lachatre, editora Madras. Jesus, a Verdadeira História, autor Jacques Duquesne, editora Geração. As Aparições, autor Eric von Däniken, editora Record. O Código da Bíblia 1 e 2, autor Michael Drosny, editora Cultrix. Gênesis Revisitado, autor Zacarias Sitrin, editora Bestseller. Diário dos Cavaleiros Templários, autor Wagner Veneziano e Costa, editora Madras. Deus, um Delírio, autor Richard Dawkins, editora Companhia das Letras. O Deus que Nunca Existiu, autor Osho, editora Prestígio. E agora, um vídeo extraordinário, Minha Máxima Culpa, Silêncio na Casa de Deus. É um documentário de autor Alex Gibney, de 2012, que você pode baixar no YouTube. Zeitgeist é um documentário que você não pode perder. São 3 vídeos com duração aproximadamente de 2 horas cada um. Zeitgeist é um documentário que está no Google. E por fim, um filme que também está no YouTube, chama-se As Irmãs Madalena. Por favor, compre esses livros, leia-os, veja esses vídeos, veja esses filmes e com certeza a sua vida não será mais a mesma. Vamos continuar. Vamos falar do primeiro assassinato que aconteceu no planeta Terra. Quem foi o culpado pelo primeiro assassinato na Bíblia e por quê? Vamos ler e interpretar o que nos diz Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu ao cabo de dias, leia-se anos, é claro, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e caiu-lhe o semblante. Vamos interpretar isso. Observe que Caim levou do fruto da terra uma oferenda ao Senhor.
E Abel, que era pastor de ovelhas, levou um filhote tenro de ovelha e Deus gostou, atentou para a oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim. Por que a discriminação que Deus fez em gostar de uma oferta e não gostar da outra? O que será que Caim levou como oferta para o Senhor? Beterraba, couve, nabo, cenoura, jiló, batata, alface, entre outras coisas semelhantes? Pergunta: quem foi o culpado de Caim ter matado Abel? Deus, é claro, com a sua preferência pela carne, que gerou ciúme entre os irmãos. Só uma paradinha nisso aqui. Ainda vem alguns idiotas dizer para mim que não se deve comer carne. Ah, vamos comer só frutas e verduras. Rapaz, o Deus da Bíblia que vocês amam e adoram, gostava era de carne, rapaz. Por que vocês são tão hipócritas a esse ponto? Ah, eu não como carne porque matar os animais. Porra, Deus adorava aquilo, cacete. Vocês vão ver ao longo dos vídeos como Deus gostava de carne. Abel levou um filhote tenro de ovelha e Deus gostou da carne, mas das verduras e dos legumes não. Em Gênesis capítulo 4, versículo 12, nós lemos: como punição por ter matado Abel, Deus pune Caim, dizendo: fugitivo e errante serás na terra. Em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17, Caim vai embora, habita na terra de Nod, conhece sua mulher e edifica uma cidade a qual põe o nome de Enoque, seu filho. Comentário: Caim não se tornou fugitivo, até porque não havia ninguém para persegui-lo. Um errante, um vagabundo, não edifica nada, muito menos uma cidade. Se no início era apenas Adão, Eva, Caim e Abel, de onde surgiu o diabo da mulher que Caim conheceu e tomou como esposa? Satã, demônio, Lúcifer. Não é possível estudar a Bíblia, o Velho ou o Novo Testamento, sem antes falar da religião católica e do demônio, Satã. Mas de onde teria surgido esse termo Satã? Preste muita atenção ao que vai ouvir a seguir. A raça branca originária do Polo Boreal era chamada pelos europeus de raça boreana e hiperboreana. Moisés a chamava de guiboreana. Essa raça tinha horror à raça negra pelas suas funestas incursões, por isso a denominavam de sudeana. Desse termo se originaram os termos Sote dos egípcios, Sate dos fenícios e Chatã dos árabes e dos hebreus. Do celta saxônico, Soult, deriva o termo inglês Soult, o alemão e o francês Sud e o português Sul, etc. Foi, pois, um termo criado para simbolizar a raça negra que vinha do sul, ou seja, da África, inimiga que era da raça branca. Este é um dos monumentos, Satã, que hoje serve de esteio ao catolicismo e mais recentemente aos chamados evangélicos. Ainda sobre essa extraordinária figura, Satã, diabo ou demônio, como querem alguns, podemos deduzir com clareza o seguinte: Adão e Eva não apanharam a maçã e a comeram sem mais nem menos. No caso de Adão e Eva, houve tentadores, o diabo ou a serpente. Foi assim que aprendemos. Por conseguinte, logicamente, também o diabo ou a serpente foram criados por Deus. Teria então Deus bondoso
criado o diabo ou a serpente para, com sua assistência, provocar os seres humanos simplórios? E se assim fosse, por que Deus ficou tão ofendido com a refeição vegetariana oferecida por Caim, a ponto de o pecado ficar inexterminável no mundo por ele criado, até a vinda do Redentor? Ele sabia o que ia acontecer, ou deveria saber, já que é onisciente. Eu sei que alguns vão dizer, não foi bem assim, não. Lúcifer, o diabo, assim dizem, era um renegado no reino de Deus. Espera aí, um renegado no reino celeste de Deus? Como? Se o reino de Deus equivale à felicidade, conforme nos está prometido, então por lá não pode haver oposição, nem rebeldes, nem renegados. Ou é ou deixa de sê-lo. Se o reino de Deus garantisse o estado da felicidade completa, jamais Lúcifer teria tido a ideia de agir contra o seu Criador. Se, porém, no reino do céu não existiu a felicidade absoluta, então Deus não teria sido onisciente bastante para criar tal clima. Também aqui é um ponto fraco na disputa dos teólogos. Não conseguem colocação própria, nem encontram motivação lógica para a contenda entre Deus e Lúcifer. Antes de Lúcifer ter se aproximado do casal paradisíaco para tentá-los, Deus deveria, já que era onisciente, ter sabido que a tentação vingaria. Para uma pessoa que toma ao pé da letra a palavra que lhe foi ensinada, a situação se apresenta da seguinte maneira: Deus não vive em um céu infinitamente feliz, pois lá há oposição. Lúcifer penetrou no paraíso para atuar da maneira conhecida. Adão e Eva são por ele animados a cometer um pecado, o qual Deus sabia ou deveria saber que estava para ser cometido, e o fruto foi consumido. Então Deus, onisciente, que deveria ter ciência de tudo, fica muito ofendido. É o cúmulo da ilógica, e em sua ira fica fora de si. Amaldiçoa por todos os tempos os descendentes inocentes do primeiro casal e marca sua árvore genealógica com o ferro em brasa do pecado original. Como é que a humanidade sofrida pode livrar-se de tal peso? Apenas por intermédio do Salvador. Mas esse é o assunto que você verá no vídeo do Novo Testamento. A Igreja Católica. O que você vai ouvir agora pode ser provado e está em muitos livros, inclusive em As Aparições de Eric von Däniken, da editora Record. Preste muita atenção. Na Constituição Conciliar sobre a Igreja, de 21 de novembro de 1964, Declaração de 28 de novembro de 1965, sobre o relacionamento com as religiões não cristãs, bem como pelo credo solenemente proclamado pelo Papa Paulo VI, em 30 de junho de 1968, torna-se a afirmar explicitamente que a Igreja Católica, Apostólica e Romana é a única Igreja verdadeira. Somente a Igreja Católica propaga a verdade infalível. A Igreja Católica é necessária à salvação da alma. A Igreja Católica é guardiã de toda a riqueza dos bens celestiais. Somente a Igreja Católica é a herdeira legítima da promissão divina.
Somente a Igreja Católica está de posse do Espírito de Cristo. Somente a Igreja Católica está confiado o magistério infalível. Somente a Igreja Católica está de posse da verdade plena e total. Em 18 de novembro de 1965, a Igreja Católica anunciou solene e oficialmente na Constituição Dogmática que a Bíblia tem Deus como autor. A Bíblia Sagrada em todas as suas partes. A Bíblia foi inspirada em todas as suas partes pelo Espírito Santo. Tudo que foi escrito pelos autores bíblicos inspirados deve ser considerado como inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia ensina de maneira segura, fiel e isenta de engano. Ok? Vamos lá. Conforme a Constituição dogmática citada, a Bíblia Sagrada em todas as suas partes. A Bíblia ensina de maneira segura, fiel e isenta de engano. Acreditando que isso seja verdade, nas palavras da Igreja Católica, observe, meu amigo, o que vai ouvir a seguir e tire suas próprias conclusões. Os massacres dos enviados ou dos protegidos de Deus. Vamos começar pelo livro 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 3. Versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho quando saía do Egito. 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Comentário. Acontece que Saul não obedece às ordens de Deus e poupa a vida de Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Voltarei ao assunto mais adiante. No segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35, Deus fere os assírios e livra Judá. Versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Observe que Deus manda unicamente um anjo, que de uma maneira inexplicável, para alguns é claro, fere 185.000 pessoas, vai dormir e quando acorda vê que todos tinham morrido. Uma verdadeira carnificina. Homens, mulheres, crianças, anciãos, animais, enfim, todos os seres viventes. É essa a bondade de Deus? Vamos continuar. No segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 21 a 23, Deus destrói o exército de Senaqueribe. 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria. E envergonhado
voltou à sua terra e entrando na casa dos seus deuses, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Versículo 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequiel, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Novamente, um só anjo dizima os inimigos de Deus. Como será que ele, sendo só, conseguiu essa proeza? É muito interessante também o relato de que as pessoas levavam oferendas ao Senhor que estava de corpo presente em Jerusalém. Vou dar só uma paradinha, que é muito interessante, uma análise, que Deus estava presente. Na realidade não era Deus coisíssima nenhuma, era um extraterrestre, que os judeus chamavam de Deus. Só isso, mais nada. Essa é que é a grande verdade. E aquele anjo que eles diziam que era um anjo, né, que vinha, que matou 185 mil pessoas numa noite, nada mais era do que um elemento numa nave espacial que chegou por cima do arraial dos assírios, derramou um gás letal, não sei que tipo de gás, não tenho a menor ideia o tipo de gás, só que era um gás letal, recolheu-se junto com a sua nave e esperou amanhecer, era de noite, foi dormir. De manhã cedo, quando ele acordou, ele deu uma viajada por cima do arraial, estavam todos mortos. É assim que se fazia. Esse era o anjo, um extraterrestre, amando de um Deus maldoso. Uma monstruosidade fez Eliseu, profeta do Senhor, no segundo livro de Reis, Reis capítulo 2, versículo 23 e 24. Versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, ou seja, vai careca, brincadeira de criança, já que Eliseu é comprovadamente o único ser bíblico careca, coisa rara naqueles tempos. Ouça o que esse profeta fez no versículo 24. E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Dá vontade de vomitar, não é verdade? Tem muito mais, vamos continuar. No livro de Isaías, capítulo 13, versículo 15 e 16, a ruína da Babilônia. Lemos coisas inimagináveis ditas pelo próprio Deus, como além de matar todos os soldados, também despedaçará, cortará aos pedaços as crianças e violentará as mulheres. Palavras do Senhor. Presta atenção. Isaías 13, 15. Tudo que for achado será transpassado, e tudo que se unir a ele cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Comentário? Sem comentário.
Um dos maiores golpes já praticados por Deus através do assassino Moisés foi o bendito bezerro de ouro. Lembram-se? Moisés queria o ouro que havia sido roubado aos egípcios e, juntamente com seu irmão Arão, arquitetaram um plano fantástico para ficar com todo o ouro. Claro, houve muita gente que se opôs ao golpe. O que ele faz? Leia em Êxodo, capítulo 32, versículo 25 em diante. Eu espero chegar lá, não espero, tenha pressa. Êxodo, capítulo 32, versículo 25 em diante. E vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão, o irmão dele, de Moisés, o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Comentário. Por acaso você já leu ou ouviu falar onde foi ter todo o ouro que foi feito do dito bezerro? A Bíblia é totalmente omissa a esse respeito. Não é estranho? Mas mais extraordinário é o que se lê em Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22, quando o próprio Deus faz um acordo com Moisés quando da saída dos hebreus do Egito. Vamos ao relato. E eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Comentário. Vamos começar pelo verbo despojar, que quer dizer roubar, saquear. Observe que é o próprio Deus que diz a Moisés que ele deve roubar, saquear os cofres do faraó, coisa que para ele não era muito difícil, já que ele viveu durante muitos anos no palácio e sabia muito bem onde encontrar o tesouro e como apoderar-se dele, coisa que fez. Já o início do versículo 22 é inconcebível que uma escrava pedisse à sua vizinha ou hóspeda joias de prata e de ouro, além de vestidos. A tradução está errada. No original em hebraico diz, textualmente, roubarás toda a prata e o ouro e também as vestes das tuas amigas, vizinhas e das tuas hóspedas. Dessa maneira, a prata e o ouro roubado aos egípcios estava dividido entre o povo, e somente um grande ardil poderia tirar essa fortuna do povo e ir direto para os cofres do Senhor. O que Moisés e Arão fizeram? Inventaram um encontro entre o gago Moisés e Deus. E enquanto este esteve ausente 40 dias, Arão conseguiu convencer o povo a derreter todo o ouro e a prata para fazer o famoso bezerro. Bem bolado, não é verdade? No livro 2 de Samuel, capítulo 13, 14 e 15, lemos que por causa dos crimes praticados por Davi, através do profeta Gade, Deus dá as seguintes opções ao rei. Preste muita atenção.
queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Tremendamente esperto e astucioso, Davi disse a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então o Deus bondoso, misericordioso, Pai e justo, deu a sua sentença. No versículo 15 lemos: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Betseba, e morreram 70.000 homens do povo. Comentário. Tenho certeza que o comentário é desnecessário, mas não posso deixar passar em branco essa anomalia, ou melhor, essa sacanagem, visto que Davi cometeu um crime e Deus matou 70.000 homens do povo que não tinham absolutamente nada a ver com os crimes do rei. Mas tem mais. Em Números capítulo 25, versículo 1, 2, 3, 4 e 9. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do sol, e o ardor da minha ira se retirará de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Veja, meu amigo, que é o próprio Deus em pessoa que fala a Moisés. Extraordinário. Os moabitas não eram filhos de Deus? Se Deus é onisciente, por que permite que o seu povo, ou seja, os israelitas, se prostituam com um povo sujo e desqualificado? 24.000 pessoas morrem dessa praga. Não é um exagero? Mas vamos continuar com a matança. Monstruoso é o que se lê em Números capítulo 31, a vitória sobre os medianitas. E falou o Senhor a Moisés dizendo: vinga. Aí eu quero dar uma paradinha. Eu passo o dia todo trabalhando, recebendo WhatsApps, recebendo e-mails, mandando, etc. E muitos deles dizem exatamente isso. Não se vingue de nada. A vingança é um prato amargo. Não se vingue de ninguém. O meu problema físico foi um erro médico. Eu tinha o direito de me vingar daquele médico. Sabia disso? Eu tinha o direito de ir para a justiça e processá-lo. Mas comentando com várias pessoas, várias, foram mais de 20, todas disseram a mesma coisa: deixe isso para lá, não se vingue. Bom, e eu fiquei na minha, deixei isso para lá, não me vinguei, não o processei, aliás, eu já nem lembro que ele existe mais. Mas vamos continuar lendo o que o Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel
dos medianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os medianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Rebá. 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Baor, mataram a espada. Comentário. Porém, Moisés não ficou satisfeito com essa matança. E nos versículos 14 a 17, ele indignado decreta. Versículo 14. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Comentário. É esse o Deus que é todo cheio de bondade e perdão? É esse o Deus que você vive falando dele? Graças a Deus, vá com Deus, se Deus quiser, com fé em Deus, etc, etc. Vamos continuar com a mortandade. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1 e 3 e 6. Og, rei de Bassã. Versículo 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, o rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o povo a peleja em Edrei. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E destruímos-las, como fizemos em Sion, rei de Esbom. Destruímos todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Comentário. Homens, mulheres e crianças. Fantástico, não é verdade? O que você tem a dizer quando Deus manda matar mulheres e crianças? Nada! Vai continuar amando acima de todas as coisas, vai continuar amando esse filho de uma grandíssima puta, se é que ele tem mãe, se é que a mãe dele era uma puta, porque ele é mais do que um filho de uma puta. Se você tiver estômago e não for demagogo, continue a ouvir, pois tem muito mais. No livro de Josué, lemos as maiores atrocidades já praticadas por qualquer ser humano, amando de um Deus mau, vingativo, hipócrita e desumano. Josué capítulo 6, Jericó é destruída. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Comentário dos versículos 1 a 17. São descritos os preparos para o grande ataque à cidade, mas o mais interessante é a partir do versículo 18, quando Deus dá algumas ordens. Preste atenção às ordens de Deus. Versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toques nem tomes alguma coisa dele, e assim faceis maldito o arraial de Israel e o perturbeis.
No versículo 19, porém, toda a prata, todo o ouro e os vasos de metal e de ferro são sagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo zunido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. No versículo 21, e tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, e gado miúdo, e ao jumento. Bem, a ciência de hoje já demonstrou como os muros de Jericó caíram. O tal zunido da buzina nada mais era do que um aparelho de ondas curtas. Mas vamos continuar. No versículo 18, Deus diz textualmente que amaldiçoará, excomungará, isso quer dizer é um anátema, qualquer que tocar em prata, ouro e vasos de metal e ferro, já que este deve ir para o tesouro do Senhor. Você já leu ou ouviu semelhante loucura? Tesouro do Senhor? Mas acontece que um coitado de um soldado de nome Acã, provavelmente vislumbrando uma poupança para a velhice, apodera-se de algumas coisas do Senhor. Vamos ouvir o que nos diz o capítulo 7, o pecado de Acã, no livro de Josué. Josué capítulo 7, o pecado de Acã. Depois deste ter confessado e se arrependido do fruto de uma capa babilônica, que eu não tenho a menor ideia o que seja, um punhado de prata de 250 siclos e uma cunha de ouro de 50 siclos, Josué toma a seguinte resolução divina. Mas antes, explicando que um ciclo serão 11,4 gramas. Logo, 250 ciclos é só fazer a conta. E de prata. E 50 ciclos de ouro. Então, você faça a conta, é 11,4 gramas. Ok? Então, faça a conta você mesmo. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Aconselho, meu amigo, a que leia o capítulo 7 na íntegra, para ver o ardil que foi armado contra o coitado do Acã e sua família, que não tinham nada a ver com isso, e que foram chacinados em frente ao Senhor. Uma brutalidade. Onde está o perdão de Deus? No capítulo 8 de Josué, aí é tomada e destruída. E é o próprio Deus que comanda o ataque e que manda colocar emboscada à cidade. Uma verdadeira loucura e morticínio. Josué capítulo 8, versículo 2. Olha o que está escrito. Farás, pois, aí e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós
tomareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. E feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu, nenhum escapou. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Comentário. Aconselho você, amiga ou amigo, a ler com muita calma o livro de Josué na sua totalidade, alertando para ter cuidado quando virar as páginas da Bíblia. Por quê? Com certeza o sangue vai esguichar e sujar a sua roupa. Mas vamos em frente, pois a matança ainda não terminou. No início deste assunto, os massacres dos enviados ou dos protegidos de Deus, eu falei do que fez Saul aos amalequitas, lembra-se? Acontece que Saul mata todos, homens, mulheres, idosos, crianças, inclusive os de peito. Porém, a Agag, rei dos amalequitas, e ao melhor das ovelhas e das vacas, ele poupa. E aí a ira do Senhor vem sobre ele, e através de Samuel ele diz, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas ordens. Qual era a ordem? A ordem era, mate tudo que tiver vida. Este é o seu Deus. Por hoje eu acho que a dose já foi bastante. Vamos deixar o restante para a próxima semana. Se você gostou, deixa um comentário. Se não gostou, deixa um comentário. Porém, só uma coisa, hein? O seu comentário sobre os meus comentários, não sobre a Bíblia. A menos que você seja um Carlos Rosa que quer fazer comentários sobre aquilo que aconteceu na Bíblia. Mande para os amigos, mande para os inimigos, mande para um monte de gente. Quem sabe a gente pode mudar um pouco a mentalidade do nosso povo. Quem sabe a gente pode fazer com que o povo leia um pouco mais e melhor. Inscreva-se no nosso canal, tá ali, inscreva-se. Clicou em cima, vai aparecer um sinozinho. Clique no sino. Temos uma campanha agora, feita por algumas pessoas maravilhosas, de chegar até o fim do ano com 100.000 inscritos. É isso aí. Por hoje a dose foi bastante, inclusive para mim. Tá certo? Eu volto na próxima semana. Um beijo bem grande dentro do seu coração.